Você sempre teve vontade de colecionar livros? Ou aconteceu naturalmente? E quando foi que você se apaixonou por eles a ponto de não se ver sem essas lindezas? Bom, eu já falei em outro vídeo que eu sou habituada com os livros, com o objeto livros, né? Desde que eu era criança, porque a minha mãe era leitora, ela tinha estantes de livros, ela lia livros, né, para mim e para minha irmã, quando nós ainda éramos bem pequenas. Ela me dava livros de presente no Natal, né, no aniversário. Às vezes, de repente, ela via um livro e me dava, escrevia até dentro do livro, ah, para minha ratinha de biblioteca. Eu tenho alguns livros ainda com essa dedicatória dela. Então, eu sou habituada com o objeto livro desde que eu era criança, desde que eu era pequenininha. Mesmo quando eu ainda não lia, eu já via o objeto, já mexia, né? Me chamava atenção quando as capas eram muito coloridas, muito bonitas, né? Como chama a atenção da maioria das crianças. Mesmo eu não lendo, eu me lembro, eu tenho essa lembrança de vários livros nas estantes da minha mãe. Mas eu só comecei a comprar mesmo, a fazer coleção, né? Criar o meu acervo aos poucos, né? Primeiro eu ganhava, depois eu tinha mesada, eu comprava de vez em quando, mas não havia livrarias na minha cidade, ou quando tinha livraria assim, durava alguns meses e fechava. E quando eu fui para a faculdade, no último ano da faculdade, que eu comprei muitos livros. Por quê? Porque eu estava fazendo estágio e o meu estágio era remunerado. Aí o meu último ano na faculdade, na UF, em Niterói, aí eu comprava muitos livros. Comprava em sebo e comprava em livraria, porque eu praticamente gastava todo o dinheiro que eu ganhava no estágio nos livros, né? Nesses locais, sebos e livrarias. E mais tarde, quando eu fiz concurso para o Estado, né? Isso tem mais de 20 anos. E aí eu também tinha dinheiro, era uma coisa estável, né? Era um emprego estável. E aí eu tinha dinheiro todo mês, né? Nos últimos 20, mais de 20 anos, eu tenho comprado muito livro, até tô dando uma parada, também já falei sobre isso, né? Porque eu tô com muita coisa olhando, eu olho para os livros assim, olho para as prateleiras e tem um monte de coisa me esperando ainda, e eu tô lendo, lendo e ao mesmo tempo tô comprando. Então, eu tô diminuindo um pouco as compras. Mas eu agora tenho possibilidades, né? E eu acho que eu sou encantada com os livros desde a minha infância mesmo. Eu acho que isso conta muito quando você escuta o seu pai ou a sua mãe, né? No caso era minha mãe, que lia para mim, né? Você escuta algum dos seus pais ficar lendo para você e pegar livros para ler. Eu vi a minha mãe lendo, então isso tem uma grande importância, né? Para a criança, não só para ela gostar e se interessar, como para que ela não ache que isso é uma coisa estranha, né? Que o livro é um ente estranho. Nunca foi para mim. Outra pergunta a ver com livros, que aliás é a maioria aqui. Como você definiria um bom leitor? Que características ou escolhas tornam uma pessoa um bom leitor? Eu pensei muito sobre essa pergunta depois que eu estava me preparando para responder, né, as perguntas. E eu acho que aquela qualidade que eu gostaria de destacar, que eu considero importante para definir uma pessoa como um bom leitor, não é uma qualidade que eu acho que tenha que ser encontrada e talvez não seja nem aconselhável no caso do leitor iniciante, da pessoa que está começando a adentrar o mundo da leitura. Não importa se ela tem 10 anos, não importa se ela tem 30, 70, mas se ela está começando a viver a sua vida de leitor, eu acho que essa qualidade que eu quero destacar talvez não seja aconselhável para ela, porque ela pode ter muitos traumas, ter muitas experiências ruins e aí, de repente, travar sua caminhada, já que ela está começando. Mas eu consideraria que é uma qualidade, uma característica importante para a gente definir um leitor como bom, para aquele leitor que é veterano, para aquela pessoa que já lê há muitos anos, que gosta de ler, que ler é um dos seus lazeres favoritos, e que ela já tem até o seu conjunto de escritores e escritoras favoritos, né? Ela tem os seus livros favoritos, ela é capaz de colocar, mesmo que de uma maneira singela, por que ela gostou de um livro e não gostou de outro. Enfim, para o leitor, digamos, veterano, essa qualidade que eu quero colocar, eu acho que
é importante para defini-lo como um bom leitor, já que é essa a pergunta. Que é estarmos abertos a novas experiências, a sair só daquele, estar disposto, né, a sair só daqueles assuntos, daqueles temas, daqueles estilos de época, daqueles escritores que a gente gosta, né, e se abrir para ir descobrindo coisas, descobrindo novos temas, novos assuntos, inclusive não ficção, você descobrir de repente se você tem algum interesse em ler biografias ou não, tem algum interesse em ler poesia ou não, ou às vezes alguns poetas, não outros, porque isso já é uma coisa assim de gosto pessoal, né, de sensibilidade particular de cada um. Mas essa abertura para o novo, para alargar os seus horizontes enquanto leitor, eu acho que é primordial como uma característica para a gente colocar na pessoa como um bom leitor, se ela é uma leitora veterana, ele ou ela, tá? Porque, inclusive, a gente vai encontrando novos livros, né? Às vezes a gente parece que vai esgotando, eu pelo menos tenho a impressão, vai esgotando alguns escritores que a gente praticamente já leu tudo, não encontra mais nada dele para ler, e às vezes é um autor já falecido, você sabe que dificilmente vai surgir alguma coisa nova, vão descobrir algo novo, mas aí você começa a abrir, né, a se interessar por outros assuntos, experimentar aqui ou ali outros assuntos, outros escritores, outros estilos de época, né, outros gêneros, sem ser aqueles que você gosta, que você está habituado. Não quero dizer com isso, tá? Quero deixar bem claro. Eu não quero dizer com isso que essa abertura queira dizer que a pessoa deve sair comprando tudo quanto é lançamento. Primeiro que a gente não consegue fazer isso. O mercado editorial brasileiro cresceu muito, não tem como a gente comprar tudo que está saindo. E segundo, que se a gente simplesmente for por essa simplificação, estar aberta ao novo é o comprar tudo que está saindo, né? Todas as novidades, todos os lançamentos, as publicações recentes, a gente vai comprar, evidentemente, muita porcaria. E aí vai ficar arrependido de ter gastado dinheiro naquilo. Dinheiro e tempo. Mas eu diria que para o leitor veterano, né, a pessoa que já lê há muito tempo, ela já tem até, né, algumas pessoas que ela conhece ou alguns críticos que ela leva em conta. E aí ela faz as pesquisas. Há muita gente que lê que já faz isso automaticamente, né? Sai um livro que tem algum detalhe que chamou a atenção, aí ela vai verificar, seja no Scoob, vai ler as resenhas de algumas pessoas que são leitores como ela e que ela respeita, né, para ver a opinião dessa pessoa. Vai ler alguma coisa a propósito do resumo, da sinopse desse livro, saber com mais detalhes, de repente ler alguma coisa sobre a vida do autor, se aquilo ali veio de alguma experiência particular dele, né? Enfim, ela faz aquela sondagem para ver se ela não vai, né, comprar uma coisa que não vai lhe agradar em nada. Claro que isso não é 100% seguro, né? Às vezes a gente faz todas essas sondagens e não gosta. Mas eu acho que essa abertura, a gente ficar ampliando o nosso leque de possibilidades de leitura, né, é importante para nos definirmos como bons leitores, se somos leitores veteranos, tá? Porque um leitor que está começando, ele pode dar com muita coisa que ele ainda não está preparado para ler, ou que, né, ele ainda não criou assim uma estrutura de leitor, de crítica, e aí ele vai sentir muita dificuldade, pode travar, né, o andar dele, a caminhada dele para crescer como leitor. Mas o leitor veterano, eu acho que ele deve ter essa abertura, nós devemos ter essa abertura. Não entendendo isso simplesmente como comprar e ler todas as novidades, todos os lançamentos, mas descobrir assuntos novos, descobrir autores novos. Até porque, como eu falei, a gente vai esgotando alguns autores que a gente gosta, né? Claro que a gente pode reler se ele é realmente bom. Mas a gente vai esgotando os autores e aí você fica assim, puxa, eu tenho que descobrir mais autores, né, bons, tenho que descobrir outros assuntos. Porque vai crescendo. Você aí, olha, poxa, eu já li praticamente tudo desse assunto aqui, mas eu descobri esse outro que também me interessou, que eu também comecei a ler e que é interessante. Aí você abre um novo universo para você mesmo, né? Um novo mundo para você mesmo. Como você, na condição de bibliotecário escolar, percebe o perfil dos novos leitores de hoje? Os clássicos estão saindo mais? E sobre a literatura contemporânea? É possível vislumbrarmos algum clássico, autor ou livro a caminho?
Eu quero esclarecer que, como eu trabalho em biblioteca escolar há mais de 20 anos, as duas bibliotecas que eu trabalhei nesse tempo são bibliotecas escolares em escolas públicas. Então, a gente tem um acervo até bom, mas é um acervo limitado por certas características, porque é uma biblioteca escolar. Então, dentro desse acervo específico, variado, porém com limitações que a gente tem, eu diria que o nosso leitor, o leitor que eu atendo, tá? Ele ainda está muito preso a textos mais fáceis, né? Uma escrita mais fácil, menos elaborada, caracterização de personagens assim, muitas vezes clichês mesmo, mas é daquilo que muitos desses leitores gostam. Então eu diria que a grande maioria dos nossos leitores, os leitores jovens, ou seja, entre 12 e 17 anos, que é a faixa média que eu atendo, não são leitores assim que se aventurem muito ou que quando pegam uma coisa mais desafiadora gostam. A maioria ainda está dando mesmo seus primeiros passos, e aqueles que até já leem há algum tempo, eles também não, muitas vezes não saem dessa, aquilo que o pessoal tem chamado, né, dessa zona de conforto. E é uma pena. Claro que a gente tem exceções. Eu tive uma aluna há muitos anos atrás, estou procurando outra com vela acesa, a Renata, que ela lia as poucas peças do Shakespeare que a gente tinha na biblioteca e comentava as peças. Ela não simplesmente pegava para dizer que tinha lido Shakespeare, não. Ela ia, depois eu ia conversar com ela, a Renata comentava as peças. E aliás não tinha muitas do Shakespeare naquela época, agora a gente tem as peças completas, né? Ela estaria fazendo uma festa na biblioteca se ela estivesse com a gente agora, não é mais nossa aluna já há alguns anos. Mas são assim, são poucos casos, né? Eu tenho a maioria de alunos, eu acredito que seja porque eles vêm de um ambiente que os pais não leem, né? Não tem interesse em livros. Tem muito poucos livros em casa. Alguns você percebe até pela maneira como eles colocam, retiram o livro da estante e colocam de volta na estante, que eles colocam o livro. Vou mostrar. O livro está assim, né? E aí quando eles colocam na estante, eles deixam esse lado aqui enfiado na estante, eles não estão habituados com o objeto livro. Eles não estão habituados. A grande maioria. A grande maioria. E se os clássicos estão saindo mais? Não. Os clássicos costumam sair assim. Quando você tem aquele aluno de exceção, caso da Renata, né? Mas é assim, um aluno em 5 anos. Né? Ou o caso da Lalita, que pegava os Dostoiévski. Também tenho saudade da Lalita e da irmã dela. E aqueles clássicos que são apanhados porque o professor manda ler, né? Os clássicos brasileiros, no caso. E geralmente eu ouço muita reclamação. Com uma ou outra exceção, eu escuto os alunos reclamarem muito. Então ainda estão saindo, os clássicos ainda estão saindo, na grande maioria, tipo assim, 9 em 10 clássicos que saem da biblioteca saem porque é leitura obrigatória. E sobre a literatura contemporânea, eu acho que eu não posso falar, não tenho conhecimento de leitor, né, de grandes autores, muitos autores contemporâneos, para poder dizer se já tem algum que dentro de 2, 3 gerações a gente possa dizer que se tornará um clássico. Eu posso dizer que os autores que eu estou lendo, que são contemporâneos, alguns são até bons, mas eu não acredito que vão se tornar clássicos. Só que eu não li tantos assim, então eu não posso opinar, eu não tenho conhecimento suficiente para opinar sobre isso. Se a gente tem, vivendo hoje, né, escritores publicando obras que dentro de 2, 3 gerações poderão ser consideradas clássicas.